Campeonato Paranaense, primeiramente, uma boa noite. Guanais, que balanço você faz dessa estreia? Boa noite, Mel, boa noite a todos. Boa noite ao nosso torcedor também. Agradecer a presença da torcida nesse primeiro jogo. Começamos a temporada competitiva. Acredito que a equipe fez um ótimo jogo. Fizemos um ótimo jogo, um jogo de total imposição. Muitas chances, muita posse, bastante finalização, sempre rondando ali o gol do Londrina e falta o gol e assim, inevitavelmente eu preciso falar da arbitragem porque eu não entendo, sim, eu não entendo de verdade. Uma predisposição, às vezes a gente erra, como eu já falei em outros momentos, assim, a gente passa um pouco do ponto e tal. Mas o que é mais importante ali no jogo que é coibir a perda de tempo, bola muito tempo, a bola não pode ter menos de 50% de bola em jogo. Isso é um compromisso que precisa ter um compromisso com o torcedor, respeito em relação às equipes. Então se joga 90 e se acaba jogando cada tempo 20 e tantos minutos, entendeu? Então e os pênaltis foram muito pênaltis, foram 3 pênaltis. Foi um pênalti no Pará, foi pênalti na mão e foi pênalti no Pira, a gente já verificou ali. Então, isso mexe com o resultado do jogo, é inevitável. A gente pode falar de desempenho, podemos falar de número, etc., mas é uma chance real ali o pênalti. Então, para um time que vem com a proposta do Londrina, com tanta gente dentro da área e com poucos espaços para que a gente pudesse gerar finalizações com maior expectativa, pô, é uma chance muito clara ali. Foi muito pênalti, foram 3 pênaltis claríssimos. E além do comportamento que acontece fora do campo, né, em relação a cartões de forma deliberada. Não sei se o Arthur ofendeu e etc, mas é complicado. O ano passado contra o próprio Londrina, aquele lance lá que deram, o lance do Sávio, não foi pênalti, a bola foi fora da área, nem teve o contato. Aí dessa vez a gente é prejudicado com 3 pênaltis. Então eu lamento bastante. Tudo bem, você errar um, agora quantos pênaltis a gente precisa sofrer para dar um? Então, agora, em relação à equipe, o balanço é extremamente positivo pelo desempenho, por quem iniciou, pela proposta de jogo. Nós vamos falar sobre eficiência e a gente vai bater naquela tecla, porque realmente fazer gol é difícil com tanta gente dentro da área. Mas a equipe teve mais de 70% de posse de bola e teve, acho que 20 finalizações no todo. Algumas bloqueadas, etc. Entramos bastante na área. Um jogo como esse você acaba precisando cruzar. Então o número de cruzamentos é elevado porque tem muita gente ali ao redor da área. Então a gente quer finalizar de zonas mais próximas, etc. Agora muita gente dentro da área acaba impedindo da gente ter mais clareza. Mesmo assim a gente teve oportunidades. Mas queria dar parabéns para a equipe, pelo esforço, pela fome que a equipe está muito intenso. Aquilo que a gente tem feito nos treinamentos eu vi no jogo. Então, desempenho coletivo, desempenho individual, o balanço é positivo, mesmo que foi só um ponto. Merecimento, não tem como falar, vamos falar sobre eficiência, aí faltou, então a gente fica ligado nisso para as próximas partidas, porque não dá para combinar com o adversário, vem mais jogar, não dá, então a gente precisa arrumar soluções, mas o balanço é positivo, pode ter certeza, começamos bem. Tem que lembrar todos assim, que é primeiro jogo. A equipe está se formando, são 50 e tantos jogos, tá bom? Então, calma, vamos fazer o máximo que a gente precisa fazer, que foi intensidade altíssima, uma proposta, a nossa ideia de jogo, está equilibrado. Quantas finalizações o Londrina teve? Menos de 10 finalizações, eu lembro 6 finalizações, eu lembro aquela do Rafa no primeiro tempo, que sobrou e tal, aí na sequência tem um cabeceio. No mais não teve nada muito... Não teve claro, a equipe o tempo todo equilibrada, balanço positivo, meu. Alô, boa noite. Boa noite, Dudu. Eu queria saber da tua intenção que você teve na alteração do primeiro tempo, no intervalo de jogo, tirando o Sávio, colocando o Pira mais à frente e fazendo uma saída com o Crespo com o lado direito. E aí depois você acabou corrigindo. Não errei. Para corrigir eu teria que ter errado, eu não errei. Não digo que você errou, mas aí você acabou tirando o Joseph para colocar o Pacheco para atuar na lateral. Coloquei o Pira para a gente ter mais largura e profundidade.
né, que pela característica dele a gente conseguiria ter mais situações de 1 contra 1 e etc. Então eu estava utilizando a largura bastante, estava com 5 homens em cima da linha, com o Pará do lado de lá, o Max, o Felipe e o Garcia, e depois o Ronaldo trabalhando mais próximos da área, e aí o Sávio ele tem uma característica, ele estava bem no jogo pela característica dele de... o Sávio trabalha muito por dentro, é um lateral que vem muito por dentro, fez muito bem esse papel ano passado, e eu vi que nesse jogo a gente precisava um pouco mais de tentar mais situações que pudessem nos dar a entrada na área. A gente entrou bastante pelo lado do Pira também, dos dois lados, então até a jogada do pênalti, o preenchimento de área, então de ter um pouco mais de profundidade, ter mais situação de 1 contra 1, e ter com o Cassinho e com o Diniz. Aí depois a gente tira um, coloca para trabalhar com 2 meias, e aí trabalhar com os laterais um pouco mais baixos para ter mais chegada. Então eu acredito que aquilo que dava para fazer para a gente ser ainda mais agressivo, eu acredito que a gente fez, né? Então já que estava desenhando para o Joseph sair bastante para o jogo, então eu vi como o Pacheco, que fez isso nos amistosos, também fez isso bem, tem bom cruzamento da intermediária, boas bolas de canal ali. Então consegui ter bastante participação, ele, o Pará, o Índio também, o William. De uma forma geral foi isso, de conseguir ter mais um extremo, mais um atacante, para que a gente pudesse ter mais profundidade, ter ataque ao espaço, situações individuais. Eu acredito que funcionou. O Londrina teve mérito também de defender bem, de proteger bem a área. Não necessariamente nada específico em relação à fase defensiva, mas particularmente ter boa proteção da meta. Tinha bastante gente para proteger a meta. Mas eu gostei das entradas, gostei de quem iniciou, gostei inclusive do Sávio. Então, faltou eficiência. Boa noite, Guanais. A probabilidade dos adversários que vão vir enfrentar o Operário serem iguais ao Londrina é muito grande. A não ser Atlético e Curitiba, a tendência é que os adversários que virem ao Germano Krieger joguem dessa forma. Como você pretende, talvez, modificar ou então implementar o teu trabalho em si para que o Operário busque furar os bloqueios, que é uma tendência dos adversários que vão vir jogar aqui no Germano Krieger, como que foi hoje contra o Londrina? Boa noite. Boa noite, Leandro. Eu acredito que a gente fez. A gente não conseguiu, talvez, concluir bem. Mas a gente teve situação, inclusive, eu não lembro, eu não consegui ver direito ali, vocês me ajudam, mas acho que a bola até bateu na trave, bateu, né? Bola em cima da linha e tal. Então, nós furamos. A gente teve várias situações para concluir bem, vamos dizer assim. Mas depois a gente pode falar de número assim de uma forma mais, para ser mais objetivo. E a gente vem criando situações para entrar. Agora é a parte mais difícil mesmo, pegar times que trabalham defendendo com tantos jogadores tão baixo. Então é extremamente desafiador. Ao mesmo tempo não podemos perder o foco da equipe estar equilibrada. Então hoje a gente criou situações em transição, criamos situações na construção, criamos situações em jogadas individuais, criamos situações em bola parada. Então tivemos bastante repertório para fazer o gol. Tivemos bastante situações, tivemos bastante repertório para se fazer o gol. Então, continuar sem desequilibrar a equipe. Em nenhum momento é o primeiro jogo, cara. Primeiro jogo. Então, tá tudo certo. Vamos procurar sempre. O ano passado a gente teve um empate contra o Maringá. Eu não estou muito preocupado em comparação com o ano passado, não, para ser sincero. O negócio é a gente ir construindo a equipe e se fortalecendo ao longo do ano. A gente aprendeu isso ano passado, né? Precisa respeitar o processo e entender que mesmo com a manutenção de muitos jogadores, muitos chegaram também. Então a equipe ainda não está homogênea. A gente precisa ainda criar a equipe do Operário, dar oportunidade para a gente ver qual que é a melhor solução, inclusive para que a gente possa ter mais eficiência e mais repertório ofensivo. Boa noite, Guanais. Muitas vezes, sabe que eu gosto de falar de desempenho, muitas vezes, e não de placar. Hoje o placar talvez possa ficar em segundo plano, quero ver se você concorda, pelo desempenho da equipe. E eu quero saber desse desempenho, até o Rafael Santos fala as palavras deles, as minhas, quando eu entrevistei ele na Zona Mista ali, ele falou: o Operário amassou o Londrina. E dessa frase tem duas perguntas. Esse amasso se deve muito ao treinamento, e quanto desse treinamento foi colocado em campo hoje? E uma segunda pergunta: por que será? É uma pergunta sincera, assim, por que os jogadores do Londrina vinham me perguntando
comemorado tanto o empate num clássico com o seu torcedor? O empate por ser fora de casa, por ter sido um amasso realmente do Operário, na sua visão, qual que é o balanço assim, deles terem comemorado o empate com um clássico contra o Operário? Boa. Se eu deixar de responder, no decorrer você me lembra. Em relação ao treinamento, eu gosto desse tipo de pergunta porque é aquilo que a gente tem uma responsabilidade maior para conseguir traduzir. De repente sai um gol, né? Do adversário quando a gente está ali, porque acontece o futebol, por que a gente ama tanto futebol? Por que parecia hoje que era o último jogo da temporada? Porque a gente fica naquela iminência, tal, mexe com muita emoção. Mas por isso que eu falei, que eu respondi para Mel, eu fico feliz porque a gente trouxe. Então, respondendo a tua pergunta, sim, bastante alternativa e fruto do treino e mérito deles, dos jogadores, porque teve bastante coisa que foi feita assim em aspectos táticos assim. Eu não gosto de ficar falando nisso depois do empate 0-0, porque o torcedor quer a vitória, ele não quer tanto tática, né? Mas eu preciso analisar, porque ao longo do tempo é isso que vai dar resultado, é aquilo que a gente treina, aquilo que a gente faz, a capacidade individual também. Então o último terço ele está muito relacionado ao refino técnico ali. Então às vezes a bola dá uma... E aí eu não estou falando que o jogador não tem, às vezes foge um pouco por causa do campo, se tem uma parte um pouco mais escorregadia. Então aquilo mexe com uma janela, uma oportunidade de finalização que abre e fecha rápido. Então traduzimos bastante. Vemos bastante coisa que a gente vem aplicando nesse período de pré-temporada e foi realmente, então comparando o desempenho, a gente performou muito melhor, independente da palavra que se queira usar. Então por isso que eu dou parabéns para os meus jogadores, para a minha equipe, porque a gente conseguiu fazer aquilo que está no dia a dia, que está no treinamento. E a segunda parte, Fabrício? Sobre o Londrina até comemorado com a torcida. E aí que eu queria falar, cara, então você me deu uma oportunidade agora. O ano passado, a gente tinha um peso na atmosfera em relação a estar disputando uma série que, por causa do descenso, a gente subiu o time. Então, a gente vem de uma conquista. Então, estamos em construção. Os desafios são cada vez maiores. Então, eu vou pedir para o torcedor, calma, para vocês também, calma. Vamos construir a equipe, nós estamos num bom caminho, vocês têm acompanhado o desempenho dos amistosos, hoje o desempenho foi bem legal, faltou a cereja ali e tal, tem bastante jogo, tem bastante jogador para a gente colocar na pauta ali, para fazer parte de uma equipe que hoje a gente está muito satisfeito com o planejamento que a gente tem em relação à montagem e aquilo que é o nosso dia a dia. Então, a comemoração deles, eu acredito que seja em virtude do que foi o jogo. Porque a gente foi extremamente superior. E eles conseguiram, no coração, ali, no esforço, manter o placar. Mas ainda assim, foram 3 pênaltis. Então, estamos num caminho bom, viu, torcedor? Estamos num caminho bom, vamos continuar nos esforçando ao máximo, fazer da nossa casa o nosso grande palco. Domingo já tem outro jogo. Então, vamos rodar a equipe, é importante a gente colocar os jogos, como eu falei, trazer, a gente ser o mais homogêneo possível, né? Tá todo mundo falando o mesmo idioma e naturalmente as coisas vão se definindo, né? Os desempenhos individuais, os momentos dos jogadores vão ser respeitados para aquilo que vai ser a melhor versão do Operário. Isso vai ser construído ao longo do campeonato estadual. A gente tem a Copa do Brasil, que é um compromisso muito importante, é um grande desafio para nós, para que depois a gente possa pensar no Campeonato Brasileiro. Então, obrigado pela pergunta. Excelente essa oportunidade. Agora, estamos num ótimo momento, estamos vindo de conquista, não nos apoiamos nisso, ao mesmo tempo precisamos respirar um bom ambiente, um ambiente que favoreça a gente performar, de conseguir contar com o nosso torcedor, de ter um ambiente interno excelente. Então, obrigado pela pergunta. O começo da temporada 2024 e pelo desempenho, não pelo resultado, nós começamos bem.